Agora, 10 horas e mais 42 minutos e, claro, né, tenho um prazer de receber sempre aqui o Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado civil, que sempre tem assuntos pertinentes. E hoje nós vamos fazer aí a segunda parte. Primeiro, doutor, obrigado por ter vindo nesta segunda-feira para abrir bem a semana com a gente. Sei que o doutor está meio debilitado, falou para mim. Veio no sacrifício, mas é sempre bom receber o Dr. Cássio aqui. A gente não abre mão disso. Obrigado, doutor, por ter vindo na segunda-feira. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. Um pouquinho resfriado aqui, né? Pode ver que a voz está um pouco diferente, mas não podia faltar o nosso compromisso aqui de toda segunda passar informação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os direitos da madrasta, do padrasto, que acabam muitas vezes gerando conflitos aí nas novas famílias. E as pessoas acabam não entendendo muito bem aí aonde que é o papel de cada um e quais são os direitos de cada um com relação aos seus enteados, né? Então, espero que seja esclarecedor o nosso bate-papo de hoje também. Com certeza vai ser, doutor Cássio, sempre traz assuntos muito bons aí para os nossos telespectadores que nos acompanham em toda a nossa região, em Camboriú, Balneário Camboriú, enfim, todo o nosso litoral. E já tem aqui umas indagações, doutor. Eu não gosto da nova mulher do meu ex-marido. Posso proibir ela de ter acesso nos filhos? É um assunto sobre direito de deveres de madrasta e padrasto com o enteado ou a enteada, né, doutor? Sim. Disso, no primeiro momento, as pessoas têm que entender que, assim, essa relação de enteado, madrasta, padrasto, é uma situação que acaba se tornando muito normal nos dias de hoje, né, onde nós temos aí um número elevado de casamentos que acabam tendo fim, e as pessoas acabam constituindo novas famílias. E tudo isso hoje é muito natural. Então acontece muito no dia a dia essa situação de como tratar essas crianças nesses novos relacionamentos, aonde que vai a interferência do padrasto e da madrasta perante essa criança do relacionamento anterior. Mas é principalmente importante as pessoas entenderem que tu restringir o acesso de uma criança a um adulto ou a outra pessoa tem que ter um justo motivo, não é simplesmente por uma questão de eu gosto ou eu não gosto. Então, para todos os efeitos, a mãe aí só pode restringir eventualmente o contato com a madrasta ou com o padrasto, ou alguma coisa nesse sentido, se houver qualquer tipo de risco psicológico, risco físico ou risco sexual para com a criança. Se for simplesmente uma questão de que eu não gosto porque eventualmente eu tenho uma ausência de empatia para com ela, ou muitas vezes por algum problema que gerou no relacionamento anterior, isso aí não é o suficiente para vedar o contato com a criança. Então, há necessidade, sim, de comprovação de um risco do contato para com a criança, mas não uma situação de relacionamento amistoso entre mãe e madrasta. Isso aí não é uma situação que é necessário. Muitas vezes, a madrasta, o padrasto, pode nem se dar, eventualmente, com o pai ou a mãe do relacionamento anterior, e nem por isso a criança vai ficar proibida de ter acesso a essas pessoas. Muito bem, 10 horas e mais 45 minutos, estamos ao vivo nessa segunda-feira, Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, ele falando hoje a respeito, esclarecendo e ampliando as informações sobre os deveres, né? As obrigações do padrasto e também da madrasta quanto ao enteado ou à enteada. E isso, né, doutor, só um entre parênteses, vai muito além, né, doutor? Eu acho que a preocupação maior, não sei se o doutor pensa assim, mas é pensar na criança, né? No desenvolvimento, no psicológico da criança, né? E não por picuinhas aí, de repente. Na verdade, assim, o ECA, ele traz um princípio muito importante, que é base praticamente de toda a interpretação quando se envolve o tratamento com menores, que é o princípio do melhor interesse para o menor. Sempre se respeita esse princípio quando se for fazer qualquer análise ou interpretação da legislação. Nesse caso, Adilson, o que está sendo analisado não é a questão do que a mãe ou o pai acham, mas o que efetivamente está sendo entregue para a criança. Se eventualmente a criança, quando ela vai para a casa do pai, por exemplo, ela é bem tratada pela madrasta, não existe exposição nenhum de risco físico, psicológico, sexual, qualquer coisa nesse sentido, não há qualquer elemento jurídico que justifique o juiz de impedir a madrasta ter contato com essa criança. Então, para todos os efeitos, é importante a comprovação de algo efetivo e não simplesmente uma picuinha de casal, né? Do mesmo modo, nós também temos que lembrar a obrigação destes, né, para com os menores, de compreender, em que pese que não sejam seus filhos, a responsabilidade também
de cuidado à integridade e às responsabilidades que envolvem quando você está com o menor. Então, por exemplo, padrasto está lá com o filho, com o enteado, perdão, sozinho. Tem todas as responsabilidades de manutenção, de cuidado desta criança, sob pena, inclusive, de responder legalmente por qualquer situação que venha acontecer, né? Perfeito, doutor. Mais uma pergunta nos chegou aqui. Bom dia, doutor Cássio. Meu novo marido cuida muito bem do meu filho como se fosse nosso. Posso botar o nome dele na certidão de nascimento, doutor, do filho? Sim, isso aí na verdade é uma alteração recente que nós tivemos na legislação. Antigamente se conseguia isso somente através de ação judicial. Agora é possível você fazer junto ao registro civil a inclusão de mais um pai, por exemplo, desde que haja concordância do outro pai. É importante entender que tem que ser consensual. Se houver qualquer resistência por parte do pai biológico nessa situação, só é possível através de uma demanda judicial e daí vai ser analisado efetivamente a existência de um vínculo socioafetivo entre o pai, entre o padrasto e o enteado, enteada, para que se justifique efetivamente a inclusão deste na certidão de nascimento. Mas é algo extremamente interessante, porque quando nós pensarmos em dois pais, nós temos aí 2 direitos hereditários, nós temos 2 possibilidades de cobrar pensão no futuro. Então, para a criança, a inclusão do padrasto, muitas vezes, acaba sendo algo interessante, principalmente por questões previdenciárias, questões sucessórias. Muitas vezes acaba sendo vantajoso, mas é importante que haja consenso. Se não houver consenso, vai acabar isso no judiciário, o juiz vai ter que analisar se isso vai ser de melhor interesse para o menor ou não. Pergunto para o doutor, porque às vezes as coisas não acontecem muito dessa forma, né, doutor? Sim. Pelo direito é assim, funciona, mas o doutor já pegou algum caso? Porque é difícil, né, doutor? Um pai biológico, autorizar uma outra pessoa a também ser pai. Confesso para ti, Adilson, que consensual eu nunca peguei, judicial olha, sim. Consensual nunca consegui ter essa possibilidade, digamos, né? Porque eu acho que acaba de modo geral, principalmente na prática, para alguns homens acaba sendo muitas vezes muito ofensivo, né? A questão de ter um outro homem no nome da certidão de nascimento do filho. Então, assim, é uma situação delicada e que muitas vezes a nossa sociedade ainda não está muito preparada, às vezes o próprio machismo da sociedade brasileira dificulta isso, né, mas em sociedades mais modernas, talvez, que estejam com a mente mais preparada para as adversidades da vida, eu acredito que eles conseguem aceitar um pouco melhor isso. Mas no Brasil, confesso para ti que a parte consensual eu acredito que vai ser bem difícil. É difícil mesmo, doutor. Acredito que sim, 10 e 50, porque o próprio motivo, como o doutor falou, né? Nós vivemos, queira ou não, ainda num meio que machista nesse lado. Sim. Um pai, daí autorizar e até o próprio filho, né? Vai começar, às vezes, ter mais afeto pelo segundo pai, começar a chamar mais de pai, né? Isso. Então, envolve um monte de situações, né, doutor? Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Hoje, com o Dr. Cássio Timóteo da Costa, e já voltamos porque o assunto é bom demais. Fique com a gente. Dr. Cássio Timóteo da Costa nos falando a respeito desse assunto tão delicado que é, né, os deveres aí da madrasta e também do padrasto para com o enteado ou a enteada. É importante, é uma responsabilidade muito grande. Fique ligado com a gente. Doutor, tem mais perguntas aqui. Me separei e perdi o contato com o meu enteado, porém, o criei como filho. Posso pedir visitas, doutor? Bom, Adilson, primeiro só fazer uma correção. Perfeito. Na verdade é os direitos e deveres. Direitos não e é deveres. só obrigações, mas também os direitos, eventualmente, que estes possuem, né? Perfeito, doutor. Então, assim, você se separou, eventualmente, e tem uma relação afetiva consolidada com aquela criança. Se eventualmente lhe for negado o acesso, se eventualmente o seu ex-relacionamento não permite mais que você tenha acesso à criança, você tem a possibilidade de acionar o Poder Judiciário e buscar o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. E daí vai ser feito um estudo através de um grupo de psicólogos, vai ser feita uma análise se efetivamente foi criado um vínculo afetivo entre as partes, né, ou se é algo passageiro, mas se a criança efetivamente criou um apego ao ponto de identificar aquela pessoa como um pai, como uma mãe, efetivamente, e se vai haver necessidade
de uma manutenção, e se isso vai ser benéfico também. Analisado esses quesitos, é sim possível que você consiga na justiça a fixação das visitas para que você continue exercendo esse contato com este menor, se tudo isso conseguir interpretar que vai ser melhor para a criança. Doutor Castro, deixa eu fazer um paralelo, uma pergunta aqui que também deve ser a dúvida, né, de muitos telespectadores que estão em casa, porque a gente só vê falar e só vê os casos, ou a grande maioria, dos homens, né, dos pais ter que pagar a pensão alimentícia ao filho. Mas também tem a mãe também, essa possibilidade, né, doutor? E quando a obrigação da mãe pagar a pensão? A obrigação é para ambos, na verdade. Acontece que, na grande maioria dos casos, principalmente os casos que eu vivenciei no escritório, a maior parte das separações ocorrem principalmente nos primeiros anos de vida da criança e, naturalmente, nesse período acaba-se a mãe ficando com a criança por uma questão de necessidade, muitas vezes biológica e tudo mais. Mas existe alguns casos, sim, do pai ficar com a criança. Nós temos alguns casos no escritório, inclusive, e quem paga a pensão é a mãe. Acontece. É mais raro, mas acontece. De regra, as mulheres acabam exercendo a maternidade muito mais efetivamente do que os homens, o que é um pecado, né? Então, assim, eu até, em alguns casos no escritório, eu acabo aconselhando que, para que não haja essa necessidade efetiva de pagamento de pensão, muitas vezes uma guarda compartilhada. Passa-se uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro. Que seria o mais correto, né, Que seria o mais correto, porque daí, de modo geral, a gente conseguiria equilibrar as relações, tanto a questão do contato do pai quanto o contato da mãe. A mãe também não seria tão sobrecarregada e não seria tão prejudicada profissionalmente, como acontece muitas vezes, pelo cuidado excessivo que acaba tendo que ter com a criança. E a gente consegue, nesses casos, não estipular a pensão, mas a estipular a obrigação dos dois de pagamento das obrigações da criança. Por exemplo, a escola, o pai paga metade, a mãe paga metade. Enquanto tiver com o pai, a comida o pai paga. Enquanto tiver com a mãe paga. É possível fazer, nesses casos, esse tipo de estipulação. E eu acredito que seja muito mais saudável. Mas, de regra, o que acontece é a mãe assumindo sempre o papel total aí de cuidar das crianças e o pai fica com a obrigação de pagar a pensão. Mas eu acredito que com o tempo, aí, com o processo de evolução que nós estamos tendo na sociedade, isso aí vai começar a mudar aos poucos. Eu acho que o compartilhado, né, doutor, seria a solução até para amenizar e iria ter menos briga dos casais quanto em relação à pensão alimentícia, que é essa pergunta aqui, doutor, que também está aqui, ó. Me separei, tenho a obrigação de pagar a pensão ao enteado? É mais ou menos o que a gente está conversando. Na verdade, essa pergunta, a gente tem que partir da premissa que para exigir pensão alimentícia, antes disso, tem que ser reconhecido legalmente. A sociedade e que exista o reconhecimento do vínculo socioafetivo, perdão. Tem que ter, primeiro, judicialmente, o reconhecimento desse vínculo, a identificação paterna ou materna do enteado para com este. Depois que houver esse reconhecimento, daí sim, numa situação posterior, eu entendo que é possível, inclusive, a exigência da pensão alimentícia. Por exemplo, o homem vai lá, cria uma criança durante 10 anos, 12 anos, a criança o identifica como pai, ele acaba se separando da mãe biológica dessa criança e, eventualmente, essa criança desamparada financeiramente pode sim buscar na justiça, quem sabe, um apoio financeiro deste padrasto, porque para todos os efeitos, este seria o pai naquela situação. Claro que existem várias interpretações jurisprudenciais, entende-se que só poderia ser cobrado a pensão alimentícia do padrasto, mesmo com reconhecimento socioafetivo, na ausência do pai biológico ou na impossibilidade do pai biológico. Mas eu já sou da teoria um pouco mais protecionista das crianças, no sentido que, independente da existência do pai biológico ou não, quanto mais melhor. Então, se eventualmente é possível o pai socioafetivo pagar pensão, eu entendo que é possível sim que este também tenha a obrigação e também ajude a criança nas suas necessidades. Perfeito. Doutor Castro, está chegando uma última pergunta aqui nesse quadro. Bom dia, doutor. Gostaria de saber se é possível o padrasto ou a madrasta assumir a guarda na hipótese do falecimento dos genitores, doutor. Essa é uma situação bem delicada, porque muitas vezes a gente acaba tendo um pai, às vezes, uma madrasta que assume a responsabilidade de cuidar de uma criança,
o pai biológico às vezes vem a falecer, e como é que fica essa criança que tem o seu lar, a sua estrutura familiar, junto com a madrasta? Ele muitas vezes vai vir um avô, uma avó, um tio para postular esse direito de ficar com a criança. Isso aí é possível sim, se a madrasta conseguir comprovar efetivamente de que é melhor para a criança, que o melhor interesse da criança é estar com ela, que lá é a casa dela, que lá é o lar dela, é possível sim o juiz reconhecer o direito da madrasta ficar com a guarda dessa criança e ela exercer o papel de cuidadora da criança. Perfeito, doutor. 11 horas e mais 1 minuto. Vou agradecendo a presença do doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado civil, trazendo esclarecimentos importantes sobre isso, né? A necessidade e, claro, né, a obrigação e também os deveres, né, do padrasto e da madrasta. É um assunto muito pertinente. Obrigado, doutor, por ter abrido a semana com a gente. Perfeito. Valeu, obrigado, Edilson. Mais uma vez, obrigado a todos. Desculpa um pouco hoje a voz, né? Mas espero ter contribuído aí com as informações. Obrigado. Se saiu muito bem, doutor. Agora 11 horas e 2 minutos, breve intervalo comercial e já voltamos com as ocorrências policiais aqui que movimentaram todo o final de semana. É um instante só.